Boa noite para vocês. Privilégio gigante poder estar com vocês mais uma vez. Já faz cerca de um ano que eu estive aqui. E quando eu estive aqui, vocês me chamaram para estar nesta confraternização, nesse encontro tão lindo da juventude, dos adolescentes dessa igreja. Eu não sei se você poderia aplaudir melhor o trabalho desse adolescente. Super fantástico. Deus abençoe, completamente. Trabalho lindo. Eu passaria a noite sobre o privilégio e assistindo eles fazerem que fizeram tão bem para Deus. E você pode se assentar. Eu quero agradecer a Deus pelo grande privilégio de estar na casa dele com vocês essa noite e celebrar a Deus certamente pela vida desta igreja, pelo pastor dessa igreja, mesmo na sua ausência, o pastor Jair Lara, a sua esposa, a pastora Eliette Lara, que tem sido pessoas em que a gente vê a seriedade com a casa de Deus e as coisas de Deus, e isso nos empolga a continuar fazendo a obra de Deus, amém? A Gleice, a Marli, que nos recebeu também, Deus te abençoe, minha irmã, por esse privilégio. Eu tenho o privilégio de estar acompanhado com a minha filha, a Vitória. Fique por favor. Nada mais justo de trazer a minha filha adolescente para esse momento tão bom. Deus te abençoe. Que está acompanhada ali com a Melissa, um amigo nosso aqui, o João, um grupo de amigos também aqui, de Bucarana, aqui de Maringá. É muito bom estar aqui. Estou acompanhando com o Kleber, que está em algum lugar tirando foto aí, que é líder de mídia, está ali na nossa igreja lá em Itapira. Que Deus o abençoe. E ouvindo tudo isso que foi cantado aqui, a experiência que nos foi passada através desse musical, eu confesso para você que eu estava brigando comigo aqui. O que a gente fala, né? Depois de tanta coisa que a gente ouve, as mensagens, como Deus comunica ao nosso coração aquilo que nós enfrentamos e as verdades que precisamos extrair dos momentos difíceis que nós enfrentamos. E de vez em quando a coisa fica tão difícil de falar. Se Batman tivesse aqui ou Super-Homem, ou Homem-Aranha, sei lá, eu preciso de alguém fazendo alguma coisa por mim. E de vez em quando a gente esquece de Jesus, o quão poderoso Ele é para reverter qualquer circunstância. Qualquer situação adversa Ele pode transformar em vitória e em virtude para nós. E nós não podemos pensar ou falar em outro herói senão este, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E o Senhor me deu de fato uma mensagem para compartilhar com vocês hoje e amanhã, um tema geral sobre isso. E eu diria que o que eu vou falar entre hoje e amanhã diz respeito a ter um herói para mim, um herói comigo e um herói em mim. É uma transição, é uma progressão da forma como nós devemos nos relacionar com Deus, porque a princípio nós queremos soluções, nós queremos alguém que resolva as nossas causas difíceis, queremos um herói para nós, às vezes um herói que seja exclusivo, resolva a minha causa mesmo que ele não resolva de mais ninguém, e por outras vezes porque eu não quero estar sozinho, eu quero um herói comigo. Quando eu vou enfrentar situações difíceis, complicadas e adversas, e a gente tem que crescer e amadurecer ao ponto de entender que esse herói está em nós, habita em nós para um propósito muito maior do que só a nossa existência. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu sei que como é final de semana dos adolescentes, os adolescentes vão me apoiar enquanto eu prego para vocês vão estar aí, não? Porque tem um pessoal aí que está com cara de velório. Como é que vem? Uma conferência de adolescentes com cara de velório, né? Mas tudo bem, daqui a pouco Deus vai falar com vocês, você vai entender tudo que estava rolando até daqui a pouco, até esse momento, e o que Deus ainda vai falar conosco durante essa noite, vai falar conosco amanhã. O legal é que é uma conferência, um encontro, uma confraternização de adolescentes, mas o herói é o mesmo. Quem realiza para eles, realiza para você que tem 30, 40, 50, 70, sei lá qual a sua idade. Todos nós precisamos dele entrando em áreas da nossa vida e nos transformando e nos fazendo melhores. Então, o que eu vou falar está tudo dentro desse pacote, vamos levar para amanhã. Só que hoje, o que eles terminaram de cantar na última música vai me fazer falar para você sobre Sou Flecha Rumo ao Alvo. Pode ser? Pode ser ou não? Muito bem. A palavra de Deus, ela nos mostra, eu não vou abrir um tema, num lugar específico na Bíblia agora, e nós vamos descobrindo o que a Bíblia tem para nós ao longo do caminho.
a Bíblia nos fala acerca de diversos homens e mulheres de Deus que tiveram um começo difícil com um propósito gigantesco dentro deles. Homens que iniciaram sendo rejeitados, sendo deixados de lado, e muitas vezes era imperceptível qualquer noção de grandeza da parte de Deus na vida deles para os outros. Quando a gente fala sobre herói, deixa eu tirar minha nota daqui, a gente geralmente pensa em alguém que é super poderoso de fato, que pode fazer coisas extraordinárias, e a gente está acostumado com a ideia de herói, de heroína, com base naquilo que a gente assiste em filmes, com os livros que lemos, com os gibis que nós lemos, com o que contam acerca do que é ser um herói. Quem é aqui que não conhece Superman, Homem-Aranha, Batman, Mulher Maravilha? Todos nós conhecemos esses nomes e nos relacionamos com eles de alguma forma, porque eles têm poder. Você lembra aí da Liga da Justiça? Tá? Alguns lembram, outros não, né? Liga da Justiça é coisa velha, né? Só assim dos 40. Super amigos, sabe, aquele povo que se reunia para mudar a situação das outras pessoas, trazendo justiça e trazendo vingança contra o mal e assim por diante. E acontece que às vezes nós vamos vivendo a nossa vida e não damos atenção para o fato de que existe um super-herói com um poder tão grande de subdivisão, de se manifestar em todos aqueles que o admiram e o seguem. Super-homem sempre foi o super-homem, mas ele nunca conseguiu dividir o que ele tinha com ninguém. Ou era ele num único lugar. Você já viu ou já leu alguma coisa sobre o super-homem estando em vários lugares ao mesmo tempo? Você já percebeu que a maior ameaça contra o super-homem era um inimigo ou dois inimigos se unirem contra ele e trazerem ameaça ao mesmo tempo em lugares diferentes? Por que isso acontece? Porque ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares, ele não pode todas as coisas, ele tem algo que o limita. O que é que limita o poder e a força do super-homem? Como é? Existe algo que limita o poder dele, mas o poder do nosso Deus não tem nada, não há nada que possa impedir o operar dele. Ele diz na sua palavra: operando eu, ninguém pode impedir o agir de Deus e a vontade de Deus. Então nós podemos falar de todos esses super-heróis, falar de como eles adquiriram seu poder, de onde eles vieram, e a gente pode até na vida real encontrar alguns heróis, pessoas que puderam fazer coisas por outros através de atos heróicos, mas ninguém jamais poderá fazer o que Jesus fez. E algo muito importante sobre a pessoa de Jesus é que quando ele viveu o seu tempo aqui na terra e ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele disse: olha, eu vou embora, é importante que eu vá. Eu quero que você deixe isso bem gravadinho no seu coração. Jesus disse: eu fui o super-herói para vocês durante esses 3 anos e meio, levantando mortos, curando os enfermos, restaurando a esperança do desesperado. Eu vou, e é muito importante que eu vá, porque se eu não vou, vocês também não podem se tornar super-heróis. Jesus é o único super-herói que dividiu o segredo do seu poder com todos os seus seguidores. Jesus é o único que disse assim: olha, eu vou para o Pai e eu não vou deixar vocês órfãos ou sem poder. Eu vou enviar para vocês o Consolador, de forma que onde quer que eu esteja, vocês estejam juntos. Atos 1:8, vocês vão receber poder. O que é poder? O que é um herói sem poder? Nada. Então, Atos 1:8 diz: eu vou dar poder para vocês. Vocês vão receber poder depois que o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que Jesus fez? Deixou o diabo doido, Lex Luthor de Jesus. Ele deixou ele doido, porque quando Jesus morreu, ele achou que estava terminado. Aí Jesus ressuscitou no terceiro dia e falou: vamos voltar para a guerra. Aí Jesus falou: eu vou embora para o Pai. Ele falou: tudo vai ficar legal. Só que quando ele vai embora para o Pai, quando ele manda o Espírito Santo, aí começa a sair Jesus de tudo quanto é canto. É Jesus aqui, Jesus ali, fala: mas peraí, não morreu, não foi embora, que para ver, você vai com um monte de Jesus por aí. Agora Pedro ressuscitava mortos, Paulo ressuscitando mortos. Ele fala: mas e agora? Quem poderá me defender? O diabo não tem saída, porque se ele quiser
bater de frente com nós, ele vai perder, vai cair, e quando ele sair daqui, ele vai se deparar com outro grupo de crentes que também vai colocar ele debaixo dos seus pés, debaixo do poder do mesmo sangue, debaixo da mesma autoridade, debaixo do mesmo Espírito. Então existe em nós a certeza de que se há um super-herói que se subdividiu em muito, eu posso ter a minha parte como super-herói. Então eu vou pregar para você nessa noite, eu quero encorajar especialmente o pessoal que os adolescentes dessa igreja, vocês que estão recebendo aqui semana após semana instrução, a palavra de Deus, oração e recebendo direção para que vocês realizem a vontade e o propósito de Deus na vida de vocês. Então é importante que a igreja cultive os super-heróis de hoje, da semana que vem, daqui 10 anos, porque daqui a um tempo o pastor dessa igreja não estará aqui, a geração mais antiga não estará aqui, e esse pessoal que estava dançando aqui serão os super-heróis. Quem liderará a igreja, quem será missionário nos lugares por aí ao redor do mundo, pessoas que estarão em nível de autoridade e influência, tanto no governo como em empresas, e precisam representar Jesus em todos os níveis da sociedade. Amém? Então, eu quero falar com você a princípio sobre a ideia de herói. O que é um herói? É uma figura arquétipica que reúne em si os atributos necessários para superar de forma excepcional um determinado problema de dimensão grande. A palavra vem do grego e no latim nós usamos a palavra eros, com H, para determinar o que é um herói. O termo designa originalmente o protagonista de uma obra narrativa, dramática. Para os gregos, o herói situa-se na posição intermédia entre deuses e homens, sendo em geral filho de um deus e um mortal, Hércules, Perseu, ou vice-versa, Aquiles. Portanto, o herói tem dimensão semi-divina. Eu sei que eu estou trazendo para você uma descrição que o mundo dá de herói, mas você sabia que todos nós estamos na mesma categoria, porque nós somos feitos do barro, nós somos homens comuns, e o apóstolo Paulo diz para Timóteo: nós temos então esse tesouro grande em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Falando que nós parecemos gente comum, mas o meu conteúdo é extraordinário. Você pode dizer para o seu vizinho: o meu conteúdo é extraordinário? Nós precisamos entender, porque quando assistimos ou lemos sobre o Superman, a gente sabe que ele vem de um planeta não sei de onde, e é o poder dele extraordinário, existe uma limitação, ele não pode estar perto de Kryptonita. Quando você... Alguém assistiu Homem-Aranha? Não, todo mundo é crente, ninguém assistiu. Alguém assistiu Homem-Aranha? Não, não. Como é que ele se tornou Homem-Aranha? Ele era um menino comum, não era? Ele entrou no laboratório e foi picado por uma aranha, não foi isso? E de repente os poderes de uma aranha começaram a se manifestar no homem. E aí o que acontece? Ele então começa a se mover como uma. Por quê? Ele é um herói de dentro para fora. É necessário que o poder da aranha esteja dentro dele para se manifestar. Eu sei que não tem nada a ver com o Bíblia que eu estou te falando, mas entenda, quando Deus fala assim, manda hoje o Gabriel, chama Maria de canto e fala: mulher, vamos conversar. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendito é o fruto do seu ventre. A mulher ficou: peraí, o que você está falando? O negócio é o seguinte: vai descer sobre você o Espírito Santo, e Deus vai te cobrir com a sua sombra, e o ente santo que vai nascer de você será chamado de Filho do Altíssimo. Tá, ela traduz. Eu ainda sou uma mulher virgem, sou noiva, não tem nada disso. Aí ele diz: olha, vai descer o Espírito Santo sobre você, falando que ela receberia um poder extraordinário. E Deus estava buscando uma sócia, Deus estava buscando uma parceira, para que o poder divino se unisse ao poder humano, para que ele pudesse se manifestar na terra para salvar a humanidade. Então, por que ele fez dessa forma? Porque nós não lidamos com seres espirituais a menos que tenhamos um corpo. Um espírito precisa de um corpo para se manifestar. Então, da mesma forma que isso acontece com os super-heróis, eles copiaram da Bíblia. A Super Maria era uma simples mulher. E alguns não entenderam o contexto e continuam adorando Maria como super. Mas ela só foi super, e ela sempre será honrada como tal, porque ela disse sim para o Espírito Santo. Ela falou: é uma proposta louca, eu não estou compreendendo nada, mas eu quero o extraordinário de Deus dentro de mim. E nós nessa noite precisamos estar abertos e disponíveis para o extraordinário de Deus dentro de nós. Nós precisamos ser possuídos pelo Espírito Santo. Gostou dessa?
Geralmente a gente usa o termo possuído lá fora, né? Fulano está possuído por demônio. Mas aqui dentro o oposto é esse mesmo. Ou você é possuído pelo Espírito Santo, ou você é possuído pelo mundo. Eu prefiro o Espírito Santo. Porque quando Ele me possuir, Ele adentrar em mim, Ele habitar em mim, não há nada que eu não possa fazer tendo o Espírito Santo como meu parceiro. Não existe nenhum diabo, nenhum demônio do inferno, não existe nenhuma força do mal, nenhum problema das trevas, não existe nada que o mundo possa oferecer que vai impedir o que Deus quer realizar através da minha vida. Mas eu disse para você que ia falar que o tema é flecha rumo ao alvo. Quando a gente fala sobre flecha, geralmente a gente entende que é uma arma letal, feita de madeira, e que para ela cumprir com o seu papel, ela precisa primeiro ser retraída, diga retraída. Uma flecha, primeiro ela é retraída, e depois o foco, o alvo é ajustado, e depois ela é liberada para alcançar o seu lugar. O seu objetivo, o objetivo de quem está lançando, que é marqueio. E a Bíblia diz no Salmo 127 que os filhos são... são como flechas na mão valente, bem-aventurado é o homem que encher a sua aljava de flechas. Então, quem é esse valente? Quem é esse homem que tem uma aljava cheia de flechas e que ele usa para cumprir o seu propósito? É Deus. E quem são as flechas que ele usa para realizar o seu desígnio aqui na terra? São os seus filhos. E o que é essa aljava onde as flechas são preparadas para o lugar onde elas serão enviadas? É a igreja. Então a igreja é uma aljava no centro de capacitação, que não é só para quem é adulto, com 30 anos, alguém que entende a vida, maduro. Aqui a gente tem pequenas flechas sendo preparadas e moldadas a cada culto para o que Deus quer realizar, ainda no tempo deles, para esta geração. E nós precisamos ter cuidado em colocar o nosso foco, investir todo o nosso recurso na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque em breve nós vamos passar e nós precisamos ter deixado informação valiosa o suficiente para que eles possam alcançar o que Deus quer realizar aqui na terra. Então Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Quando nós olhamos para a diversidade que existe na casa de Deus, de vez em quando a gente percebe que o diabo tenta mentir para um ou para outro, dizendo: você está percebendo, você é inútil, ninguém te usa, ninguém quer conversar com você, ninguém oferece para você algo para você fazer na igreja, você nunca faz nada, o pastor nunca te vê, você tem tanto talento e ninguém olha para você. Mas uma flecha que pertence a Deus jamais é lançada sem estar pronta para isso. Você sabe que antes de uma flecha ser lançada, ela precisa ser afiada, porque uma flecha não afiada, com a sua ponta, com a sua cabeça chata, somente o atrito dela com o ar já diminui o poder da sua eficácia. E é por isso que tem que ser afiada, porque ela vai lutar contra a opressão do vento e do ar para poder alcançar o seu objetivo. Então a Bíblia nos demonstra vários exemplos de pessoas que, especialmente na sua juventude, infância e até adolescência, começaram a ser convocados por Deus para obras extraordinárias. Alguém pode me dar um exemplo? Samuel, quem mais? Quem? Davi, quem mais? Jeremias, quem mais? Daniel, quem mais? Vocês aqui estão apertando, vocês não falaram nada aí. Quem? Pedro, quem? João Batista, todo mundo começou a vir. João Batista no ventre já estava adorando a Deus. Ele encontrou com Jesus e falou: opa, esse aqui é quem eu vou servir. Olha só, você sabia que o diabo é especialista em tentar destruir tudo que tem potencial diante de Deus ainda na sua infância? Se você parar para fazer uma pesquisa, se você estudar qualquer pesquisa que exista, a maioria das pessoas que tem o seu futuro roubado, o futuro não é roubado no futuro. O futuro é roubado no passado. O futuro é roubado quando ela ainda criança,
é abusada verbalmente, fisicamente, sexualmente, quando as palavras dos pais, ao invés de serem encorajadoras, são destrutivas, quando elas são ignoradas, quando elas são deixadas de lado em detrimento a outra pessoa ou a outra criança. Se você olhar para a vida de Moisés, a trama do diabo foi, através de Faraó, destruir todas as crianças hebreias que estavam nascendo naqueles dias. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia nos faz saber que o povo hebreu estava crescendo de forma tão grande, enquanto escravos no Egito, que um faraó que não conheceu José disse o seguinte: vamos começar a matar todos esses meninos que estão nascendo, porque esse povo está se tornando grande, daqui a pouco vai se unir a outra nação e vai nos destruir. E aí Moisés escapa por pouco. E a mãe de Moisés precisa abrir mão dele nos seus primeiros dias de vida. Precisa abrir mão dele para não perder o impacto que Moisés teria em todo o povo hebreu. Eu queria que você que está me ouvindo, especialmente você adulto, pai, avô, tio, o valor de uma criança, o valor de alguém ainda na sua infância ou adolescência é tão extraordinário que você vai descobrir o quão extraordinário é todas as vezes que o diabo tentar usar você contra a vida dessa criança. Eu esperava não ouvir uma amém agora, para ficar em paz. Nós muitas vezes esquecemos que o poder de influência e o que nós distribuímos para os nossos filhos, como crianças, adolescentes, nós estamos plantando neles sementes para frente, ou sementes de injustiça, de mentira, de pecado, ou a semente incorruptível que é o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para você nessa noite: o que é que você tem investido ou semeado na vida dos seus filhos? Talvez você diga: eu deixo ele vir para a igreja. Talvez você veio hoje porque ele disse: pai, eu vou participar de algo extraordinário, eu preciso do Senhor lá. Mas você não está vindo e ele vindo com você, você manda ele vir. E ele precisa do seu exemplo. Quando a mãe de Moisés abre mão dele e lança ele no rio, ela falou: seja o que Deus quiser, porque eu não quero ver esses homens matando meu filho. Ela não tinha ideia de que aquele cestinho, que hoje a gente chama de Moisés, estaria logo diante da filha de Faraó. Quando ela bateu os olhos nele, logo ela se apaixonou. Ela falou: que menino bonitinho. Miriam já estava escondida. Ela falou: se quiser ajuda aí, eu consigo alguém para amamentar ele. Ele foi amamentado pela própria mãe, mas criado pela filha de Faraó. Moisés foi treinado para ser um faraó. Toda a ciência e conhecimento do Egito ele recebeu de Faraó. Mas a Bíblia diz que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia qual era o propósito dele ali. Se você olhar para a vida de José, ele foi ferido dentro da sua própria casa, ainda na sua adolescência. Ele foi ferido socialmente, ele foi ferido emocionalmente, espiritualmente ele foi quebrado, porque Deus tinha algo extraordinário, e o extraordinário de Deus só se manifestaria em José se ele estivesse longe daqueles que desvalorizavam ele. Muitas vezes nós não entendemos quando Deus nos muda de lugar, trabalha na nossa vida de forma a nos colocar aqui, nos tira daqui, coloca lá. Ele está nos permitindo ser moldados para o que Ele quer realizar na nossa vida lá na frente. Obviamente, enquanto Esther tinha sido levada como cativa, ela não entenderia o que Deus tinha com aquilo. Mas quando ela chega no império totalmente novo, cultura diferente, e ela acaba entrando, caindo de paraquedas num concurso de beleza, ela fala: o que está pegando? E de repente Deus permite que ela se torne a rainha daquele império, porque havia um propósito nela de poupar a vida de todos os seus irmãos. Nós jamais saberemos o impacto que a vida de uma criança vai ter daqui 2 décadas. Portanto, nós temos que cuidar com todo o zelo, porque Deus tem algo extraordinário a fazer. Quantos de nós oramos pela nação, oramos pelo Brasil, falando: Deus, transforma esta nação, remove a corrupção e a injustiça? Mas talvez você maltrate um menino como esse dentro da casa de Deus, sem saber que daqui a 40 anos ele é presidente da nação. Se você ora para que a injustiça seja removida da nação, mas você comete injustiça contra uma criança, você não sabe o que está fazendo. Eu costumo dizer que se eu não conseguir honrar uma criança, ou respeitá-la como ela deve ser respeitada,
Eu posso estar desrespeitando o médico que vai me operar daqui a 2 décadas. Eu posso estar desrespeitando, com o perdão da palavra, eu posso estar desrespeitando a pessoa que nos meus últimos dias, num leito de hospital, vai estar me limpando. Eu não posso fazer isso. Porque o valor que Deus colocou em mim não é porque eu sou pastor, é porque em algum momento da minha infância, meus pais me entregaram para Deus e eles me ensinaram, mesmo ainda na adolescência, a escolher o caminho de Deus e não sair desse caminho por nada. Então, se qualquer impacto que eu tenha feito até hoje, seja sobre a vida de 10, 20 ou 50, as pessoas que eu pastoreio, é porque alguém trabalhou no meu jardim. Alguém investiu em mim, mas o diabo sempre vai trazer ideias e pensamentos para remover o potencial que existe em nós, porque no presente o potencial é só potencial. Então os adolescentes que estão aqui, estão vindo para a casa de Deus, mas de vez em quando surge um pensamento, surge alguém que aparece na sua vida para confrontar, será que vale a pena isso que você está fazendo? Olha que vida legal que a gente tem lá fora, mas você prefere ir para a igreja no domingo de manhã, você prefere ir para a igreja no domingo à noite, você é bobo. É bobo não é? Quem faz isso, quem vai para a igreja no domingo de manhã? É óbvio que não. É alguém que sabe o valor de investir na sua própria alma, pensando lá na frente. Então, se a ideia é falar de flecha rumo ao alvo, nós precisamos falar dos 3 estágios dessa flecha. E o primeiro estágio é a retração, quando você não está aparente no cenário de guerra nenhuma. Isso aconteceu com o próprio Davi. A Bíblia diz que Davi ele foi ungido a rei, mas ele foi retraído logo após para continuar trabalhando com as ovelhas do pai dele. Ele continuou fazendo algo que era imperceptível e tinha valor imperceptível diante das pessoas. Ele foi retraído, assim como Moisés foi retraído para o próprio Egito, assim como Jesus foi retraído aqui para a terra, como José foi retraído para o Egito, como Esther foi retraída quando ela foi levada cativa, pessoas que foram tiradas do cenário porque Deus tinha um propósito. E quando a gente olha para a vida de jovens, crianças, adolescentes, muitas vezes nós não conseguimos ver o poder grandioso que existe da retração. E que poder é esse quando Deus esconde alguém? Só que muitas vezes Deus esconde alguém bem do nosso lado, para nós cuidarmos e darmos atenção às informações corretas, porque Deus está retraído. E você sabe qual que é o resultado do poder da retração? Quanto mais retraída uma flecha for, maior o seu poder de impulso. Alguém aqui já experimentou um espírito chamado quase? Tipo, quase casei, quase consegui aquele exercício, quase me formei, quase deu certo esse relacionamento, quase consegui cantar no coral da igreja, quase. Significa Deus poupando você para um próximo momento. É como um arqueiro que coloca a mão naquela sua aljava, ele pode pegar dali de dentro qualquer flecha. E quando ele escolhe uma, as demais flechas falam, por que não eu? Por que ele escolheu essa e não escolheu a minha? Enquanto a aljava não é lançada, ela está sendo preparada dentro da aljava. Enquanto você está na casa de Deus, seja você adolescente ou adulto, você está sendo moldado para um propósito, você está ganhando impulso. Nós estamos vivendo dias na igreja em que é muito fácil promover alguém. Fulano veio, cantou bem, uma melodiazinha bonitinha e compartilhou 5 minutinhos de falar, você fala, esse tem potencial, vou colocar para realizar muita coisa. Quando na verdade o propósito de Deus é esconder as coisas de maior valor para serem capacitadas para o momento oportuno. Quando você olha para a vida de Esther, você vê que ela some do contexto da sua história porque ela é tirada da sua nação. A sua própria nação não faria ideia de que mais tarde ela se tornaria a rainha do império que os levou como cativos e seria ela que pouparia eles da sua morte. Quando nós lemos a palavra de Deus e olhamos para a vida de Jefté, a gente sabe que os irmãos dele o maltrataram de tal forma que ele precisou ir embora de casa. Deus o retraiu, mas enquanto Deus o retraiu, um problema surgiu lá na frente, que somente o retraído podia resolver. Então eu não sei nessa noite qual é a sua condição. Se você é um jovem que
pensa, sonha coisas grandiosas, e você diz para Deus: como eu gostaria de chegar lá. Se tem alguém que quer que você chegue lá, é Deus. Senão ele nem teria colocado você aqui. O seu aqui significa o lugar da sua retração. E quanto mais Deus te retrair, melhor para o seu impulso. Só que a gente é bem apressadinho. Todas as vezes que Deus nos retrai, a gente diz assim: ah, eu sabia que isso vai acontecer. Comigo é sempre assim, é sempre um passo. Nunca dá certo, é sempre o João, é sempre a Maria. E Deus me deixa para depois. Inclusive dentro desse contexto, uma flecha deixada para depois significa uma flecha que tem um propósito para mais tarde. Você não foi ignorado, você foi poupado para o próximo momento. Alguém aqui já se sentiu rejeitado na igreja? Levanta a mão, não minta. Isso. Por que há esse sentimento? Porque a gente acredita já estar pronto. Mas se é o arqueiro que determina o nível de afiamento da sua arma, jamais serei uma pessoa a dizer: eu estou pronto, até porque eu não sei para que missão ele está me chamando. E a missão é maior do que eu como flecha. A missão é muito maior do que a minha própria vida. Tenha eu 15 anos, 25 ou 50 anos. Existe algo que Deus quer fazer em prol do seu povo, Ele quer me usar como arma. Mas eu preciso estar cultivando o meu relacionamento com Deus e relaxar enquanto eu estou na aljava. O seu irmão diga: relaxa na aljava. Fica de boa, porque Deus não esqueceu de você. Então cabe a nós nessa noite uma responsabilidade dupla. Uma, de cuidar do nosso próprio coração enquanto a gente acha que Deus nos ignora. Segunda, cuidar das pequenas flechas ou das flechas mais jovens que estão dentro da casa de Deus, cujo propósito é para um tempo maior, para um tempo após o nosso. Depois que eu tiver realizado tudo que eu tenho que realizar em vida, quem vai cumprir com o papel são aquelas flechas que receberam as informações que Deus me deu previamente. Então, você que tem um adolescente aí sentado do seu lado, dá um tapinha nele e fala: olha, o bastão vai cair na sua mão daqui a pouco. A hora vai chegar, então tem que haver a necessidade de preparo, de cuidado, de respeito, de honra, de preocupação com cada passo dessas flechas mais jovens que Deus tem colocado aqui dentro. Quando a Bíblia fala no Salmo 107 que os filhos são herança do Senhor, os filhos nascem grandes. Os filhos são preparados para viver no mundo, mas nascem pequeninos. E eles precisam ser bem cuidados e bem tratados para quando chegarem na maturidade eles estejam prontos para assumir responsabilidade de forma correta. Então a mensagem que você ouve nessa noite ela é dupla, ela tem um alvo duplo, que é o adolescente, o jovem que me ouve, e você que tem responsabilidade sobre o jovem. Você precisa se dar conta disso, que os heróis da fé ainda existem. A gente lê livros sobre os heróis da fé, e a gente fala de Abraão, a gente fala de Isaac, de Jacó, a gente fala dos grandes homens da Bíblia, a gente fala dos pais da igreja, de uma era mais moderna, mas a gente esquece que Deus ainda está querendo moldar heróis da fé. Quem são esses heróis? São aqueles que se permitem ser habitação do sumo herói, o sumo profeta, o sumo sacerdote, aquele que verteu o seu sangue e quando ele voltou ao Pai, ele enviou o Espírito Santo para que uma porção dele estivesse dentro de cada um de nós. Então é necessário entender que as crianças dessa igreja, os adolescentes dessa igreja carregam uma porção de Cristo dentro deles. Mas quando foi a última vez que você olhou para um com muita compaixão e respeito, sabendo que uma dimensão de Cristo está dentro dele? Porque a gente é levado pela vida social a tratar bem, a respeitar pessoas que a gente acha que é digna de respeito. Um senhor bem vestido, uma irmã bem vestida, um fulano que tem histórico de vida, tem uma posição social legal. A criança que vem correndo na minha frente, lá da igreja, eu vou e levo ele, cai com leve e volta para a sua mãe. A gente não entende que Jesus foi desse tamanho um dia, que ele nasceu como qualquer um de nós, e a dimensão plena do Cristo estava numa criança de 1 ano de idade. A dimensão plena de Cristo estava num homem ainda pequeno,
pequeno, com 5 anos de idade, num menino de 12, num homem de 17 e num homem de 30 anos, que começou a mover-se pelo Espírito no cumprimento do seu ministério. Olha a importância de um ser humano, de pais e tutores na vida de qualquer homem e mulher que Deus queira usar. Jesus não poderia ter nascido como um super-herói ou simplesmente ter aparecido na terra, porque ele tinha poder simplesmente para aparecer. Mas Deus falou: eu preciso estabelecê-lo como um exemplo para que as famílias saibam como lidar com o meu poder dentro de crianças. O Salmo número 8 diz que o verdadeiro e perfeito louvor sai da boca daqueles que mandam. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, antes de Jesus nascer, José já tentou ir embora, falando: esse menino não é meu, como é que eu vou cuidar? E alertado no sonho, a Bíblia diz que Deus disse para ele através do anjo: você não pode abandoná-lo, porque o menino que vai nascer dela precisa de você como referência. Você precisa ser pai dele até o momento em que ele se emancipar para cumprir o seu ministério. A igreja de hoje precisa pensar que Jesus pode voltar a qualquer momento, entre hoje e amanhã, depois de amanhã, semana que vem. Mas Jesus, durante o seu processo de restauração e de avanço da igreja, pode voltar daqui a 30 anos. E a gente precisa de homens e mulheres daqui a 30 anos bem posicionados sobre justiça, santidade e a verdade da palavra de Deus. E é nossa responsabilidade cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, alertando sobre a importância do poder da palavra de Deus e compartilhando até mesmo dentro desse contexto, seja lúdico, ou seja ele filosófico, social, ou de filme, ou de gibi, sei lá o que, dizendo que existe um super-herói que não é alguém que vem para ajudá-los, mas é alguém que habita neles para ajudá-los. É o Espírito Santo se movendo através do domínio próprio, ajudando você a evitar algumas coisas que mais tarde vão se tornar os maiores impedimentos para você realizar a vontade de Deus. Você tem que assumir esta responsabilidade. Quem são os pais dessa noite que têm filhos adolescentes que estão comigo nesse entendimento de que é necessário investir a palavra neles? Tem ou não tem? Glória a Deus pela sua vida. Você não pode, como eu já disse, mandá-los ou enviá-los para a igreja. Você precisa estabelecer o exemplo e vir com eles. E mostrar o prazer que há em estar na casa de Deus e falar como salmista: como eu amo o seu templo. O meu desejo era poder morar aqui, trazer a minha cama para a tua casa, para poder ficar o tempo inquirido diante da tua presença e contemplando a tua beleza e a tua formosura. Quando pais forem apaixonados por Deus e pela obra de Deus, nós teremos filhos, jovens, adolescentes com a mesma paixão de levarem adiante o Evangelho de Cristo, e mesmo que ele não se torne um pregador, um pastor, um missionário, ele tenha Cristo em si para compartilhar no ambiente de trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, na vizinhança, através de um estilo de vida heróico, em que vai lançar ou abrir mão da sua própria vida, quando necessário for, para realizar a vontade de Deus. Jesus nunca nos mostrou que deveríamos ser egoístas. A mensagem dele é a mensagem do esvaziamento. Os heróis que vendem para nós e para os nossos filhos são aqueles que aparecem porque eles a princípio têm algo diferente dos demais. O menino consegue levantar um carro com a sua mão. E a família fala: uau, nosso filho é diferente. E tenta tratá-lo como igual, mas quando ele se torna adulto, alguém fala: você tem poder, agora você tem responsabilidade. Então dá uma capa para ele, vermelha, uma roupa muito bonita. O próprio Homem-Aranha fez isso. Quando ele descobriu que ele era o cara, ele mandou costurar aquela roupa bacana que a gente vê. Ele não nasceu, ele não aparece com aquela roupa. Aquela roupa faz dele diferente. Mas o nosso super-herói apareceu como igual. Tanto é que no dia que ele foi traído, para que ele pudesse ser identificado, Judas disse assim: aquele que eu beijar é ele. Porque os soldados não saberiam distinguir entre o herói daqueles que o admiravam. Eu estou falando de Jesus que está aqui no nosso meio hoje. Um Jesus extraordinário que se assenta e que habita em pessoas comuns para coisas extraordinárias. Um Jesus que está habitando dentro de jovens e adolescentes que dançaram aqui, cantaram aqui, encenaram aqui, mas que já carregam a graça de Cristo dentro deles. E se nós soubermos trabalhar, se nós pudermos cultivar os dons que já estão neles, alguns de nós, como crentes há muito tempo, não começamos a andar numa dimensão de Deus ou de cumprimento de ministério como os nossos filhos podem fazer.
Às vezes Deus chamou você não para ser uma grande estrela do Evangelho, mas para cultivar o poder que Ele depositou nos seus filhos. O meu testemunho de vida é quando eu tinha 3 meses de idade, eu fui tomado por uma enfermidade no corpo, na pele, e os médicos não sabiam identificar qual era o meu problema. E eu me coçava, eu ficava num berço com as mãos e os pés amarrados, uma bolinha pendurada para eu poder me divertir, porque se eu tivesse solto, eu arrancava minha pele com as minhas unhas, eu arranquei meu cabelo, eu arranquei minha sobrancelha. E minha mãe falou o seguinte: Deus está aqui amparado, tem que descer, vamos de volta. No momento em que ela me devolveu para Deus, você acredita que Deus me curou? Ela levou 21 dias brigando com Deus, dizendo: Deus, isso aqui é o filho que você me deu, é meu, é meu, é meu. O dia que ela disse: Deus, faça dele o que o Senhor quiser, Deus me curou. Pela graça de Deus, eu estou pastoreando desde os 24 anos de idade, entendendo o que é ser homem de Deus e menino de Deus ao mesmo tempo. Porque todos nós, por mais experiência que tenhamos, somos meninos diante de Deus. É Ele que tem os cabelos brancos de verdade. É Ele que tem a ciência plena sobre todas as coisas. E eu venho entendendo a cada dia o valor de se investir a palavra nos nossos pequenininhos. E essa semana passada, domingo, eu tive o privilégio de meu pai visitar a minha igreja pela primeira vez. Meu pai tem 77 anos, é presbítero da Assembleia de Deus, e ele foi visitar a minha igreja. Eu falei: glória a Deus, consegui. Aí ele falou para o irmão da igreja: esse aqui é meu menino, não é porque é meu filho não. Mas... E aí ele me disse uma coisa, ele disse para a pessoa que estava comigo: a gente estava num culto quando ele tinha 4 anos de idade. O pastor pregou e fez o apelo: quem quer receber Jesus? E ninguém quis receber Jesus na vida. O pastor ficou meio triste, quando ele menos disse: meu filho será na frente, eu quero receber Jesus, eu tenho nada disso. Mas é porque todos os dias eu ia no pai, lendo a Bíblia, me levando para a igreja. Graças a Deus e graças a meu pai por investir em algo tão valioso quanto a palavra de Deus. Você não pode ficar chateado, entristecido, se você não puder dar ao seu filho o estudo que o irmão da igreja pode dar. Talvez você não possa dar ou presentear o seu filho com um carro que um outro amigo seu pode dar. Mas tem um presente tão valioso, que é fazer seu filho um super-herói. É transformar o seu filho num herói no meio da comunidade, no meio da sociedade na qual nós vivemos, deturpada, sem valores, fazer do seu filho diferente. Não tem algo que se compare. Coloque-se em pé, por favor, nós vamos terminar. Amanhã eu vou trazer a mensagem que diz respeito ao contexto do congresso. Mas nessa noite eu quero orar com você acerca disso. Não se entristeça quando você não puder fazer com o seu filho coisas materiais. Deus conhece o seu coração. Mas capacite o seu filho, capacite os adolescentes dessa igreja a serem cheios do Espírito Santo. Porque assim como o Homem-Aranha precisou ser infectado por uma aranha para poder manifestar o que ela era, nós precisamos ser infectados pelo Espírito Santo. Eu digo infectado na melhor das condições. Nós precisamos ser cheios dele. O Espírito de Deus tem que se mover em nós, através de nós o tempo todo, para que nós consigamos fazer as obras que Jesus nos chamou para fazer. E é somente através do Espírito Santo. Assim como Ele curou, nós podemos curar. Assim como Ele ressuscitou mortos, nós podemos ressuscitar. Assim como Ele levou o Evangelho do Reino de Deus, nós também podemos levar com o mesmo domínio, com a mesma autoridade, com o mesmo conhecimento, porque Ele compartilhou o seu heroísmo. E Ele nos chama para fazer a mesma coisa. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez você está aqui nessa noite sem entender o porquê de estar aqui, mas o Senhor está te dizendo: você só está aqui porque alguém está te servindo. Alguém disse: vamos, que você vai ver o que Deus tem feito na vida de um grupo de adolescentes que se entregou para Deus de coração. Que quer servir a Deus, se é para dançar, eu vou dançar para Deus, porque hoje o que existe no mundo de dança não pode ser feito, não pode ser levado adiante por aqueles que confessam a palavra. Então meu corpo pertence a Deus, minha mente pertence a Deus, os meus pensamentos serão os mais puros. Eu vou pensar nas coisas que são do alto, que são de boa fama, que são coisas boas que vêm de Deus. A minha mente vai estar cheia dessas coisas. Nesse momento eu gostaria que você levantasse sua mão ao céu. E é uma oração intercessória por outra pessoa. E nessa sua oração você vai orar por pais dos adolescentes dessa igreja e por pais dos adolescentes de toda essa cidade de Maringá.
E se você é um adolescente, você vai orar por um amigo seu adolescente. E você vai permitir que Deus use a sua vida para tocar a vida dele. Talvez ele não queira ouvir o Evangelho, talvez ele não queira vir à igreja, mas a sua vida ele vai ver. O seu comportamento ele vai ver. A forma como você se comporta vai falar mais alto. Então levante a sua voz agora e ore. Porque Deus, o nosso super-herói, que enviou Jesus para morrer por nós e faz com que esse Jesus habite em nós pelo Espírito Santo, quer nos capacitar a vencer na intercessão, apresentando diante dele aquelas pessoas que precisam do mesmo que nós a recebemos. Pai querido, nós estamos na tua presença nessa noite e nós te entronizamos, porque essa igreja, Senhor, tem investido nos adolescentes. E assim como o Senhor ficou para trás uma vez, e os seus pais te encontraram em Jerusalém, debatendo a palavra de Deus no templo com aqueles que já eram doutores, Pai, aqui tem um grupo de crianças e adolescentes fazendo a mesma coisa, que eles não são encontrados nas esquinas, não são encontrados fazendo aquilo que não deve ser feito, não são imorais, mas eles estão, Senhor, no templo, dançando para Deus, cantando para Deus, aprendendo acerca de Deus. Portanto, ajuda-nos, ó Pai, a orar constantemente e alcançar pelo poder da oração os pais, ó Pai, dos adolescentes que todos os dias são atacados por ideias, por comportamentos e por conceitos que a sociedade mundana tenta colocar no coração e na mente deles, Pai. Mas nós oramos para que o Senhor nos ajude a vencer pelo poder do Espírito as mentiras pregadas pelo mundo, as mentiras pregadas pelo sistema corrupto, ó Pai, e que o sistema da igreja, a palavra de Deus, que a verdade que nós pregamos possa entrar no coração de pais e de filhos, para viverem uma vida digna, Senhor, uma vida de santidade, e que os preparem para sermos homens e mulheres que serão usados para influenciar essa nação dentro de poucos anos. Que essa palavra, Pai, que essa mensagem e que a ideia, Senhor Jesus, central de sermos de fato flechas preparadas, prontas para serem usadas pelo Mestre, esteja no nosso coração, viva diariamente, todos os dias, ao ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos a Tua palavra para eles, em casa e na igreja, para vermos a manifestação do reino de Deus através dos filhos que o Senhor nos deu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nós estamos gratos a Deus, que essa palavra fale no seu coração e que você tenha prazer em investir nos adolescentes, amém? Eu tenho o privilégio de ter trazido o meu livro Juventude que Prevalece. É um livro cujo prefácio foi escrito por um dos autores das canções que foi cantada aqui, Tiago Grulha, e os heróis podem voar, mas eu não posso voar. É um livro que tenta abrir a mente da juventude sobre o posicionamento diante da presença de Deus para uma vida de realização, amém? Deus abençoe vocês, até amanhã em nome de Jesus.